Meus irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Deus. É uma alegria nós estarmos juntos para podermos celebrar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Nós começamos a fazer isso por meio das canções, nós já oramos, já falamos bem do nosso Deus, e agora é o momento de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. E eu quero convidar você para ler na sua Bíblia, ao acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu começo hoje uma exposição neste capítulo, e nós teremos 4 mensagens, apenas no capítulo 4 do Evangelho de João. Hoje nós leremos do versículo 1 até o versículo 18, e eu peço que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe conosco a leitura, que nos diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe, e nos ajude a entender a boa palavra dele para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, vocês sabiam que 60% do corpo humano é formado por água? 60% do nosso corpo é formado por água. Ela está presente em cada parte do nosso organismo. Ela está por todo lado dentro de nós. Aliás, e para que o nosso corpo funcione bem certinho, bem direitinho, para que todas as funções do nosso corpo se desenvolvam da maneira mais perfeita possível, é necessário que a água esteja presente, ela não pode faltar. Note que talvez você já tenha experimentado fazer um exercício físico bem desgastante, bem puxado mesmo, onde você se cansa muito. E aí você, obviamente, vai transpirar bastante, vai colocar muita água para fora do seu corpo.
E aí depois de um tempo você sente sede, não é verdade? É assim que acontece normalmente. Você, criança que está me ouvindo agora, quando você corre, fica muito agitada, vai de um lado para o outro, chega um momento que você quer beber água. Isso é normal. Existe uma área, uma partezinha no nosso cérebro chamada hipotálamo. E esta é uma área responsável para avisar ao nosso corpo quando está faltando água nele. E a forma de avisar é fazendo com que a nossa língua cobre água, com que a nossa boca fique seca e nós tenhamos sede, tenhamos desejo de beber água. E é tão bom quando nós estamos com muita sede e encontramos uma água geladinha, gostosa, que desce refrescando a nossa garganta e todo o nosso ser. Nós temos que repor a água que perdemos no nosso corpo, talvez por causa de alguma atividade física bem forte, que nos faz transpirar muito. Agora, além dessa sede física que eu e você temos, existe em todo ser humano uma sede que está na alma, no nosso coração. Há uma sede bem profunda dentro de todos nós. É o que nós chamamos de sede na alma mesmo. Então, assim como o cérebro denuncia que a sede física é a ausência de água no nosso corpo, existe também uma área no nosso espírito que nos incomoda o tempo todo, dizendo que precisamos de algo dentro de nós para preencher a nossa vida e trazer sentido à nossa existência. Existe uma sede na nossa alma que somente o Senhor pode preencher. Aliás, é justamente sobre isso que esse texto que estamos estudando nos fala. Esse texto nos ensina aqui que há duas pessoas com sede: essa mulher que vai ao poço e também Jesus Cristo que está ao lado do poço. Enquanto Jesus precisava de água para saciar a sua sede física, a mulher que chega depois precisa de água para saciar a sede da sua alma. O problema é que ela estava buscando água em lugar errado. E aí Jesus Cristo vai ensinar para ela nesse diálogo que ela não encontraria água capaz de saciar a sua sede aqui nesse mundo. Ela não encontraria em nenhum lugar e em nenhuma pessoa a água que pudesse saciar a sede que ela tinha no coração. E então nós vamos estudar esse texto, dividindo ele em duas partes. Há duas partes que facilitam a nossa compreensão acerca daquilo que João quis nos ensinar quando fez essa narrativa, o que ele pretendeu ensinar para os primeiros leitores e o que nós podemos aprender com essa passagem hoje também. Então considere que nessa primeira parte nós podemos aprender que Jesus sabe que não tem água neste mundo. Jesus sabe que a água que a humanidade precisa para saciar a sede da sua alma não pode ser encontrada nesse mundo e nem nas coisas que existem aqui. Os primeiros 6 versos nos trazem a lição sobre esta verdade. Perceba que João não nos dá aqui muitos detalhes sobre a decisão de Jesus de sair da região da Judéia para a Galileia. Apenas nos informa que quando Jesus Cristo descobriu que os fariseus sabiam que ele batizava e fazia mais discípulos do que João, e isso fez com que Jesus Cristo decidisse sair da região da Judéia para a Galileia. E João não entra mais em detalhes sobre essa decisão de Jesus, mas há um detalhe que precisa ser observado aqui, porque ele diz que todos sabiam bem ali, ele deixou isso muito bem claro, que Jesus Cristo mesmo não batizava ninguém. Jesus não batizava ninguém, e sim os seus próprios discípulos é que faziam isso.
Certamente, João escreve isso e deixa isso registrado, a fim de que problemas futuros não viessem a existir no meio do povo de Deus. Imagine você que alguém poderia dar o testemunho seguinte: eu sou cristão e fui batizado por Pedro. Outro chegaria e poderia dizer: eu também sou cristão, mas quem me batizou foi Mateus. Mas outro poderia chegar e dizer: você foi batizado por Pedro, você por Mateus, mas eu fui batizado pelo próprio Senhor Jesus. E isso poderia trazer um sentimento de egoísmo no coração desse indivíduo que tivesse passado por essa experiência. E então certamente Jesus não batizava para que não potencializasse isso no coração de ninguém. Aliás, mais tarde nós vamos ver problemas dessa natureza na igreja de Corinto, quando houve ali o nascimento de dois partidos. De um lado, uns diziam: não, nós somos seguidores de Paulo, outro, nós somos seguidores de Apolo. Eles se dividiram. Então esse tipo de problema foi evitado porque Jesus Cristo não batizou ninguém. Ele fazia os discípulos, preparava os discípulos, mas quem batizava eram os seus discípulos. Agora, sobre essa decisão de Jesus Cristo de sair da Judeia e ir para a região da Galileia, lembre-se que naquele tempo haviam 3 caminhos que tornavam possível essa viagem. Jesus Cristo poderia optar por 3 rotas diferentes. E naquele tempo, todo o território sendo dominado por Roma, qualquer caminho que Jesus Cristo escolhesse seria seguro. Ele poderia escolher qualquer um dos 3 e a viagem seria segura. Mas ele escolheu o caminho que passava pela província de Samaria. Provavelmente porque era o caminho mais próximo, mais rápido, dentre os 3, esse era o melhor caminho para executar essa viagem. E a distância percorrida por Jesus, de onde ele saiu até o lugar onde nós estamos lendo nessa narrativa, que era a cidade de Sicar, ele estava chegando nessa cidade, o percurso tem mais aproximadamente 48 quilômetros. E naquele tempo era possível fazer essa viagem gastando aí 1 dia e meio. E foi exatamente isso que nós conseguimos encontrar aqui nesse texto. É por isso que realmente encontramos Jesus Cristo chegando na hora sexta, nesse poço, próximo a esse poço. A hora sexta era mais ou menos o meio-dia naquele tempo. Assim era a contagem de horas naqueles dias. E Jesus Cristo chega ao meio-dia ali, em uma região com aquele sol escaldante, uma temperatura altíssima. Era normal que depois de 1 dia e meio de caminhada, tanto os discípulos como Jesus Cristo estivessem bem desidratados, bem cansados e precisando de água, obviamente. E aqui encontra-se uma das mais belas revelações sobre a encarnação de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos uma grande evidência da humanidade do nosso Redentor. E João fez questão de mencionar que Jesus Cristo estava cansado nesse momento da viagem. Ele estava cansado. Por isso que ele para nesse lugar, obviamente para cobrar algum descanso. Os seus discípulos entram na cidade para comprar alimento, e ele fica ali esperando. O Verbo encarnado de Deus, cansado e sentindo sede. O Verbo encarnado, estando limitado e sujeito às mesmas limitações que eu e você estamos. Essa é uma das mais belas revelações de que o nosso Jesus realmente foi homem, 100% homem. E João descreve aqui o movimento do Verbo, como ele se movimentou nesse momento.
explicando para nós que o movimento era bem objetivo. Jesus Cristo estava com um propósito muito bem fundamentado naquele momento. Note pelo texto que ele vai junto para a fonte e ele se assenta ao lado dessa fonte. Talvez a expectativa de Jesus era realmente que alguém chegasse e tirasse água daquele poço e pudesse dividir com ele. Agora surge um problema aqui, surge uma questão para nossa reflexão aqui. Meio-dia não era um horário habitual para que alguém fosse no poço tirar água, não era um horário habitual. E diante dessa realidade, então, nós precisamos refletir sobre duas questões que estão presentes aqui como implicações desse problema que nós encontramos. Jesus esperando alguém para que pudesse lhe dar água, mas aquele não era um momento que alguém costumava ir no poço para buscar água. Então, primeiramente, Jesus Cristo, eu e você precisamos nos lembrar aqui de que ele era Deus e 100% homem também. Nós entendemos assim e é assim que cremos. O verbo de Deus era Deus e homem ao mesmo tempo, 100% as duas naturezas. Ele é o mesmo que esteve junto de Deus Pai, enquanto conduzia o povo lá no deserto. Você se lembra dessa história? Quando o Senhor libertou os cativos do Egito, e então os conduziu pelo deserto, houve um momento que eles ficaram com sede. E o que o Senhor fez? Fez com que água brotasse de uma rocha, para saciar a sede deles no deserto. Jesus Cristo estava presente. Ele é a segunda pessoa da Trindade, esteve presente em todos os momentos na história do povo de Deus, e ele foi o mesmo que estava lá naquele dia, sendo a própria rocha que deu água ao povo no deserto. Jesus não poderia muito bem nesse momento fazer com que a água simplesmente subisse daquele poço e ele pudesse pegá-la? É claro que poderia. É claro que ele poderia fazer isso, mas ele decidiu não fazer, decidiu esperar que alguém chegasse ali. É isso que nós estamos percebendo aqui no texto. Além disso, Jesus também sabe de todas as coisas. É assim que cremos sobre a onisciência do nosso Senhor. Por isso, ainda que aquele não fosse um horário habitual para que pessoas fossem ao poço tirar água, Jesus sabia, ele sabia sim que alguém iria naquele poço enquanto ele estava ali. Jesus tinha plena convicção disso, plena consciência, ele sabia de todas as coisas. É por isso que, sendo o Deus que tem todo o poder de tirar água da pedra, ele é o mesmo Deus que sabe de todas as coisas. Nós cremos assim acerca dele. Então, diante disso, nós podemos afirmar que aquele não era um encontro casual, aquele não era um encontro marcado pelo acaso, mas era sim um encontro providencial. E isso, meus irmãos, nos leva à segunda parte desta narrativa. A segunda parte dessa narrativa nos faz entender que Jesus sabe onde está a água viva. Jesus sabe que não há água nesse mundo. E agora, na segunda parte, Jesus sabe realmente onde é que tem a água da vida, água viva, capaz de saciar a sede de qualquer pessoa. Essa segunda parte inicia com três situações incomuns, mas você não pode estranhar isso, porque essa ou este é normalmente um percurso que a graça de Deus faz
para alcançar o indivíduo. Nem sempre é por meio de caminhos muito conhecidos por nós. É por meio de situações que muitas vezes nós achamos até estranha. E eu quero ver isso com vocês. A primeira delas, nós sabemos que o horário do meio-dia, conforme nós já afirmamos, não era um horário habitual para que uma pessoa fosse tirar água daquele poço. As mulheres, principalmente, ou elas iam nas primeiras horas do dia, ou iam no final do dia, ou no final da tarde, para buscar água. Nós podemos até pensar que esta mulher vivia alguns conflitos sociais, porque ela não estava indo no horário habitual, nem de manhã e nem no final da tarde. Talvez ela tivesse conflitos sociais com as demais mulheres que faziam esse tipo de atividade, e era justamente por isso que ela evitava ir no mesmo horário que outras mulheres costumavam ir. Segunda situação estranha aqui é que Jesus inicia a conversa com uma mulher. Isso não era habitual, e além disso Jesus pediu água para ela. Esses dois povos não compartilhavam nada entre si. Desde quando os samaritanos se submeteram ao projeto assírio, lá no ano 722 a.C., quando o rei da Síria trouxe outros povos para fixarem residência ali, depois de ter conquistado e sitiado Samaria e feito dela a sua capital, os assírios fizeram com que o povo de Deus se misturassem com povos de outras regiões, povos pagãos, e os judeus daquela região se misturaram, e isso fez com que uma briga nascesse entre eles a partir desse momento, e eles não se davam, não se misturavam. Uma terceira situação estranha aqui é que Jesus estava sozinho, justamente porque os seus discípulos tinham entrado na cidade para comprar alimento. Por que isso é estranho? Os judeus com os samaritanos não se davam. Como que um judeu vai numa cidade samaritana negociar com eles? Era incomum. Além de tudo isso, os samaritanos também não costumavam ser gentis e hospitaleiros com os peregrinos judeus. Então esta também é uma situação incomum. Esses 3 pontos aqui que eu levantei são comprovados no diálogo que Jesus Cristo tem com essa mulher, e a própria mulher mostra que ela também considera tudo isso muito estranho, porque quando Jesus Cristo inicia o diálogo com ela, é justamente isso que ela diz: como é que você, sendo um judeu, fala comigo, uma mulher samaritana, e mais, como que você me pede água? Como que você pede alguma coisa para mim? E João explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A questão é que Jesus Cristo queria elevar aquele diálogo para um nível muito mais alto, e é por isso que ele não se deixa levar por essas intrigas sociais que existiam entre esses dois povos. E no lugar de dar ouvidos para isso e responder a pergunta dessa mulher, Jesus usa um outro recurso para gerar dúvidas no coração dela, para instigá-la. E aí é como se Jesus olhasse para ela e dissesse: olha, se você soubesse quem é que está falando com você. E aí Jesus olha para ela e diz: olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria para trocar de lugar comigo. É você que pediria água para mim, para que você recebesse água viva. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, você que estaria me pedindo nesse momento. Este é o único lugar em que a palavra dom aparece nos evangelhos.
O único lugar. Depois aqui ela vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos por 4 vezes. E em todas essas ocorrências, serve para nos falar sobre o Espírito Santo de Deus que é enviado ao coração dos filhos de Deus. Em todas essas ocorrências, o sentido é justamente esse. Agora, essa mulher não tinha condições de alcançar o nível para onde Jesus Cristo estava levando esse diálogo. Essa mulher tinha apenas a Bíblia samaritana, ela não tinha tanta revelação assim, e a Bíblia samaritana tinha apenas o Pentateuco. Agora Jesus Cristo, enquanto conversava com ela, tinha a sua mente encharcada pelas revelações de todo o Antigo Testamento, de todas as profecias. Mas essa mulher não tinha condições até o momento de alcançar o nível que Jesus Cristo estava apresentando. Mas eu e você não podemos estranhar isso. Não podemos estranhar que enquanto Jesus falava, a mente dela estava voltada para termos transitórios. Ela estava pensando no poço que Jacó havia deixado para eles. A mente dela está voltada para esta realidade. Ela estava considerando, acima de tudo, que Jesus Cristo estava agindo com uma pretensão muito grande, talvez até com uma postura bem arrogante, viu? É como se nos nossos dias, alguém olhasse para o comportamento de uma pessoa, para a forma como ele fala, e dissesse o seguinte: escuta, está se achando demais, viu? Está se achando muito, está pensando demais sobre você mesmo. Jesus Cristo está falando com ela sobre uma verdade maior, uma verdade sublime. Ela não consegue alcançar esse nível ainda. Isso ainda pode ser comprovado aqui no nosso texto, porque ela olha para Jesus e de uma certa forma começa até a encontrar impossibilidades nele, porque ela diz: escuta, como que eu vou pedir água para você, sendo que você não tem os recursos necessários para tirar água aí nesse poço? Se você não sabe, ele tem provavelmente aí uns 30 metros de profundidade. Você não tem uma corda, não tem um balde, você não tem nada. Como que você vai tirar água daí? Mas Jesus Cristo não desiste dessa mulher. E mais uma vez, ele deixa de lado as questões periféricas que ela está levantando, porque ela não tem capacidade ainda, não tem condições de entender a profundidade desse diálogo. Jesus socorre-a nesse momento, não respondendo a sua pergunta, porque o foco de Jesus é mostrar que a sede dela tinha uma profundidade muito maior do que ela mesma imaginava. Então Jesus olha para ela e afirma que aquela água que ela estava buscando no poço supria uma necessidade momentânea, supria a necessidade de um instante, enquanto a água que ele oferece faria brotar no interior dela uma fonte, faria jorrar no interior dela uma fonte que jamais poderia ser secada. Quando Jesus fala isso, não demora muito e ela já clama: Senhor, me dá dessa água, para que eu não precise voltar aqui para buscar água de novo. Percebe como que ela ainda não alcança o nível para onde o Senhor Jesus Cristo quer levar a conversa e o diálogo com ela? Ela ainda pensa em questões transitórias, ela ainda pensa na água do poço de Jacó. Talvez nesse momento aqui ela pensasse que Jesus Cristo sabia de algum lugar que tivesse uma água mágica, por exemplo, que poderia saciar a sede dela por um tempo mais prolongado. Mas não era disso que Jesus estava falando. E a misericórdia de Jesus o faz mudar os elementos ilustrativos aqui. Porque falando de água, essa mulher não estava conseguindo compreender a verdadeira sede que ela tinha.
É por isso que agora Jesus, o nosso Senhor, fez ela entender por meio de uma outra situação. Veja a mudança de cenário que nós percebemos aqui agora, quando Jesus diz para ela: vai lá e chama o seu marido. Ela responde: eu não tenho marido. Parece que Jesus está mudando de assunto, mas não está. É a mesma situação, só muda o elemento de ilustração, para que Jesus mostre a verdadeira sede dela, a verdadeira necessidade dela. Nisto aqui, Jesus mostra que ele realmente conhecia ela muito melhor do que ela mesma. Ela nem imaginava a profundidade do conhecimento que ele tinha sobre ela. E é por isso que ele diz: você está falando a verdade, porque você já teve 5 relacionamentos, e esse atual com quem você está não é o teu marido. Irmão e irmã, entenda algo importante aqui. O propósito de Jesus não era causar nenhum tipo de constrangimento nessa mulher, mas Jesus queria relacionar a necessidade dela, a necessidade de água verdadeira, à sua própria ética sexual, de atividade sexual que ela desenvolvia. Perceba, ela tem uma necessidade na alma, e essa necessidade está sendo relacionada com a ética da atividade sexual que ela desenvolve. Então entenda que não podemos separar aquilo que cremos daquilo que fazemos. Há uma relação muito íntima e profunda com tudo isso. A natureza trágica de sua vida pecaminosa evidenciava a grande sede de sua alma, buscando saciar-se em águas podres. Os relacionamentos dessa mulher eram meios para que ela preenchesse o vazio da alma. E agora, Jesus está lhe oferecendo a oportunidade de iniciar um relacionamento significativo, diferente de tudo que ela já havia experimentado, e que realmente preenchia o vazio de sua alma. Apenas um relacionamento verdadeiro com Deus é que nos livra da escravidão de buscar sentido e realização neste mundo, de buscar água nesse mundo que não tem. Foi justamente por isso que o C.S. Lewis, em certa feita, afirmou a seguinte questão: se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Fui criado para um outro mundo. Nós precisamos entender que esse mundo não é capaz de saciar a sede da nossa alma. Essa mulher procurava saciar a sua sede espiritual em relacionamentos. E o que Jesus Cristo está mostrando para ela é que isso não é possível. Ela jamais conseguiria ficar satisfeita bebendo em fonte de água podre. A conclusão a que nós chegamos aqui, irmão e irmã, é que esse texto nos leva a entender, por meio do discípulo de Jesus, o João, que foi quem narrou isso aqui para todos nós. O propósito dele era nos mostrar esse poder que Jesus Cristo tem de conhecer todas as coisas. Primeiramente, ele conhece que não existe água nesse mundo, não existe água capaz de saciar a nossa sede do Senhor. Mas na segunda parte ele nos mostra, por meio do diálogo de Jesus com essa mulher, que ele sabe exatamente onde é que tem água. A única água que pode realmente saciar a nossa sede. Jesus Cristo sabe exatamente onde ela está. E é por isso que, tendo toda essa consciência, sabendo de todas as coisas,
nós podemos entender que em nenhum momento o ministério de Jesus foi conduzido pelo acaso. Em cada instante ele sabia exatamente o que estava fazendo. O Senhor sabia quem estaria no poço exatamente naquele horário, naquele dia. O Senhor sabia de todos esses detalhes, e foi por esta razão que foi necessário ele passar pela região da província de Samaria. Ele não passou lá por outro motivo qualquer. Jesus Cristo passou naquele lugar porque lá tinha uma mulher com sede da alma, e Jesus Cristo queria libertá-la de continuar vivendo, buscando água em fonte podre nesse mundo, onde a sua sede jamais poderia ser saciada. E assim nós chegamos ao final dessa narrativa, felizes, porque essa mulher pôde conhecer a verdadeira água que sacia a sede da alma. Jesus Cristo é esta água viva. Ele sabia não apenas onde estava a água, Jesus é a própria água, e é Ele que está se oferecendo para essa mulher, oferecendo-se para desenvolver um relacionamento com ela, um relacionamento mais íntimo, profundo, que poderia simplesmente satisfazer o vazio mais profundo da sua alma. Portanto, esta mensagem que foi para aquela mulher naqueles dias, é uma mensagem também para mim e para você, que talvez vive nesse mundo buscando saciar a sede da alma com águas mortas e podres. Não tem água nesse mundo que possa saciar a sua sede, a sede que há na sua alma. Então entenda que não adianta você fugir para uma vida sexual frenética e diversificada diariamente. Não adianta fugir para isso. Não adianta fugir para as drogas. Não adianta trocar de relacionamento. Não adianta mudar de cidade. Não adianta fugir desse planeta. Não adianta buscar água em outro lugar. Onde você estiver e com quem estiver, a sua verdadeira necessidade vai te acompanhar. Você não pode ser livrado dela por nada nesse mundo. Onde você estiver e com quem estiver, a sua necessidade vai te acompanhar. Você não pode ser livrado dela por nada neste mundo. A boa notícia, a melhor de todas as notícias, é que a água da vida rompeu com as barragens desse mundo, para que pudesse chegar até mim e você, para que pudesse nos alcançar, nos encharcar, nos envolver com a boa graça de Deus. E sendo assim, a sua sede só pode ser saciada por uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. O relacionamento com Ele é como uma fonte que faz brotar dentro de nós a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, que nada nesse mundo consegue nos dar, e nada nesse mundo consegue tirar de nós. A fonte que Jesus Cristo faz brotar no nosso interior, ninguém é capaz de estancar, nenhum dos jatos que jorra nela constantemente, alimentando todo o nosso ser e nos dando alegria e regozijo em toda e qualquer situação. Portanto, há um desafio para você nesta oportunidade. Creia em Jesus, no que Ele fez por você. Creia que Ele já está ao seu lado. A água da vida está ao seu lado, querendo saciar a tua sede. Clame por isso. Clame por essa água, para que ela possa encharcar toda a sua vida e te dar alegria e paz em toda e qualquer situação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, e que a água da vida encharque a tua vida e te dê alegria e paz, em nome de Jesus. Amém
eu quero orar com você agora, agradecendo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade, e clamando de Deus a misericórdia sobre todos nós. Querido Deus, muito obrigado por mais uma noite em que nós nos reunimos em torno da Tua Palavra, e dela podemos aprender, e por meio dela sermos desafiados. Obrigado porque o Senhor já veio até nós, o Senhor é que é a fonte de água viva e verdadeira, e no Senhor nós podemos ter a nossa vida completa. O Senhor é que encharca a nossa vida de paz e alegria. Portanto, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesta noite venha encher os nossos corações, que o Senhor traga à nossa memória essa verdade da Tua presença, que chegou para ficar, que não se aparta de nós em tempo algum. Que a Tua graça, ó Deus, alcance a vida de cada um dos meus irmãos, que a Tua graça, ó Deus, alcance a vida da Tua igreja, e que o Senhor alcance aqueles que são Teus, que o Senhor, que a água da vida sacie a sede daqueles que estão buscando água em fontes podres, que estão gastando seus dias naquilo que é vão, que estão morrendo aos poucos. Ó Deus, tenha misericórdia da vida de todos. Eu oro por todos nesse momento e clamo para que o Senhor venha com poder e graça sobre cada um, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho bendito, e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, meus irmãos queridos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora até a gloriosa volta do nosso amado Mestre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um culto nesta noite. Agradecemos a Deus pela sua participação, louvamos muito a Deus pela sua sintonia aqui conosco. Mantemos em nós o desejo de que essa fase passe logo, e assim possamos estar juntos aqui no nosso templo, para podermos congregar e servir e adorar o nosso Deus da nossa maneira comum, fisicamente. Eu quero dizer que tenho muita saudade de vocês, sinto muito a falta de vocês, e espero que o nosso Deus nos reúna em breve, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida e ao nosso serviço aqui. Que Deus abençoe muito a sua semana, Deus abençoe a sua família, e que Deus te dê uma semana de graça, de alegria, tendo a sua vida cheia da água da vida, que te dá alegria e paz em toda a situação. Deus abençoe, um forte abraço, até breve.